mulher que vive segundo o poder ao qual as Escrituras Santas nos oferece e a cada dia nos instrui a viver, nós verdadeiramente a cada dia abraçaríamos vitórias e bênçãos da parte de Deus, porque o Senhor é isso que tem comissionado a sua igreja, é isso que o Senhor já tem feito pela igreja, e por isso eu louvo e glorifico o nome santo do Senhor, que pôde já falar com os irmãos, que pôde já falar com a igreja, que pôde falar comigo. Se fosse eu ir embora agora, já estaria satisfeito, porque Deus verdadeiramente tem falado com o seu povo. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos, o pastor Wagner está na cidade de Itu, tratando assunto concernente à obra de Deus, mas o pastor Jesus ele se faz presente. Alguns irmãos não estão em nosso meio, mas quero dizer, você que está aqui é bem-aventurado, bem-aventurada nesta noite. Toma posse da vitória do Senhor nosso Deus. Toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sem delongas, louvado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias. Aleluia. No livro de Atos do Apóstolo, ou seja, em Atos do Apóstolo, no capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. É uma noite de culto, de avivamento. E quando se fala em avivamento, irmãos, é notório que nos dias em que vivemos, a igreja necessita ter avivamento. A igreja necessita do poder, do revestimento da palavra do Senhor nosso Deus. E sabemos que, aleluia, nós como cristãos, como já tenho dito, sem o Espírito Santo não há avivamento. Sem o Espírito Santo não há mover de Deus. Sem o Espírito Santo operando nas igrejas, aleluia, na sua vida e na minha vida, ou a Bíblia nos afirma que nós somos templo e morada do Espírito Santo, não há avivamento, não há manifestação do poder de Deus. Então, se não há manifestação do poder de Deus, não há avivamento na sua vida e na minha vida, é então, aleluia, inércia. Então estamos parados, então estamos mas você, nós, que a cada dia buscamos o avivamento em Cristo Jesus, nesta noite tem motivo de sobra para glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer: Jesus, verdadeiramente, tu és o Deus que tem me fortalecido e tem me dado graça nesta terra. Porque, amados e queridos irmãos, se nós não a cada dia que estamos a viver, é certo que diante da nossa peregrinação e a nossa caminhada com Jesus, muitos não estão, aleluia, não alcançarão, não o Espírito Santo em sua vida, mas não alcançarão, aleluia, o selo da promessa, a função do Espírito Santo de Deus, aleluia, que possa estar na minha e na sua vida, a cada dia emanando diante dos dons espirituais, aleluia, para que a cada dia nós possamos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oxalá que isso é visto. Quantos na igreja que não falará em línguas? Nem por isso não deixa de ser servo de Deus e cristão. Quantos que na igreja não obterá dons do Espírito Santo, no sentido ao qual a Bíblia nos refere, não deixará de ser servo de Deus, não deixará de ser homens e mulheres de Deus. Mas o que eu quero dizer diante do poder do avivamento é homens e mulheres de Deus que busquem Deus, como já foi cultuado nesta noite em canto. Homens e mulheres de Deus que quer que Deus usa, que quer que Deus faça de você diferença nesta terra. Homens e mulheres de Deus que quer que você, aleluia, seja usado por Deus, revestido do poder, aleluia, e do Espírito Santo, para que você possa então ser vitorioso e vitoriosa, e no nome de Jesus ser canal de Deus e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos entender que você
sentido da conotação da palavra de efusão, de dons, não deixa de ser servo de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos e assim o aceitamos com muito sucesso Salvador de nossas almas, a Bíblia nos afirma que nós deixamos o velho homem e despimos daquilo, e aquele que está em nós se apaga, e agora dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar ao Consolador, que há de destruir a igreja, que há de orientar a igreja. Certo que no passado, irmãos, em certo tempo, quando o homem e a mulher colocaram-se antes de Deus, havia então, aleluia, um ponderar do Espírito de Deus, como houve assim Gideão e muitos outros, e ele fazia a diferença nessa terra. Mas após a vida de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele nos deu a promessa, ele nos então deu, aleluia, diante do poder da sua palavra, aquele que buscasse, ficasse em Jerusalém, havia de ser revestido do alto. Aleluia. Então, após o Pentecostes, irmão, houve uma coisa gloriosa, aleluia, que foi a efusão do Espírito Santo. E você nesta noite, se ainda não recebeu a efusão do Espírito Santo, não fique decepcionada, porque o Espírito Santo de Deus está procurando corações doridos, está procurando corações aquebrantados, para neste momento em que vivemos peregrinação da igreja, nos últimos dias da igreja, você possa ser o diferencial, você possa ser a mulher, o homem, aleluia, que verdadeiramente, aleluia, possa emanar e assim transmitir a muitos, aleluia, a luz, a brisa, o poder de Deus, para que possa muitos se achegar aos pés do Senhor Jesus. Quem crê nesta noite que Deus possa te usar, quem crê nesta noite que Deus possa fazer de você o homem ou a mulher de Deus, que possa muito, como diz ontem no monte, ser homens e mulheres que possam ser, como diz a Bíblia, como correntes humanas, que possam entrelaçar a muitos para que possa chegar ao aprisco do Senhor. Aleluia. Quem crê nesta noite, glorifica o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar e tem uma palavra ao teu coração. Em Atos dos Apóstolos, amados e queridos irmãos, a Bíblia relata a terceira viagem missionária de Paulo. Diz desta maneira: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os leitos e aventais se levavam ao seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E o Espírito Santo, ou seja, os espíritos malignos saíam. Verso 17. E eis, foi isso notório,
a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Senhor, meu Deus, em cuja presença estamos, e possamos, ó Deus, diante do poder da tua palavra, te enaltecer, te enobrecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada irmão nesta noite, a cada irmã, ao qual haja, meu Pai, a manifestação do teu poder. E manifestação do poder do Senhor é segundo a tua palavra, Senhor, aqueles que creem, e assim, segundo aqueles que creem no Senhor, essas palavras, meu Deus querido eterno, há de, Senhor, meu Pai, fluir, aleluia, e assim, Papai querido eterno, obter sinais da tua parte, prodígios da tua parte, que haja milagres, ó Deus, que haja libertação, Senhor, que haja cura interior, que haja, meu Pai querido eterno, manifestação de glória e de poder, para que possamos a cada dia, Senhor, meu Pai, estarmos avivados e fortalecidos, Senhor, a te servir melhor. Ah, Senhor, a compreender-te ao melhor, meu Deus querido eterno, e a cada dia fazer a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Ó Senhor, com mais determinação, com um despertar glorioso, encorajado e capacitado pelo mover do teu Espírito Santo. Meu Deus querido eterno, eu te peço, meu Pai, nesta noite, assim, papai, que caia por terra, meu Deus, todo ele, e prevaleça o querer e a manifestação da tua glória, pois somente o Senhor, meu Pai, é que tem, papai, palavras de vitória, palavras de conforto, palavras de consolação, palavras de instrução, palavras, meu Pai, que nos instrui e nos orienta, para que possamos a cada dia alcançarmos, ó Pai, as bênçãos e as vitórias da parte do Senhor. Assim te pedimos, Deus, discernimento do Espírito Santo, assim te pedimos, Pai, graça e sabedoria, assim te louvamos e certo estamos, porque te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, vamos ser breves, mas segundo o poder dessa palavra que já lemos, vimos que Paulo, outrora Saulo, homem de autoridade que perseguiu o povo de Deus, como muitos irmãos expulsaram, que a cartas postulada pelos reis, pelas autoridades daqueles dias, para perseguir o povo de Deus, para aprisionar o povo de Deus. Mas vimos, amados e queridos irmãos, quando Paulo deparou-se a caminho de Damasco com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas são diferentes. As coisas se tornaram diferentes. Um homem que, segundo o seu entendimento, porque bem era conhecedor da lei, conhecedor porque estudou a lei e estudava diante das melhores faculdades da época, mas a Bíblia relata que ele se deparou com o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele teve um encontro real com o Senhor. E quando nós temos um encontro real com o Senhor, irmãos, as coisas se tornam diferentes. As coisas têm que ser diferentes. A Bíblia relata que nós, amados e queridos irmãos, quando aceitamos
aleluia, temos que deixar o Senhor voltar e nos instruir, nos orientar através da pessoa bendita do Espírito Santo, para que prossigamos, aleluia, a carreira que nos está proposta, como Ele mesmo disse, e assim prosseguimos para o alvo, aleluia. Qual é o nosso alvo? Ao qual lhe pergunto nesta noite, meu irmão, igreja do Senhor. O próprio Paulo disse: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O alvo dele não era olhando para as coisas que atrás ficavam, o alvo ele não é olhando para a direita e nem para a esquerda, o alvo ele não é olhando para aquilo que perdeu, para aquilo que ofuscou, para aquilo que entristeceu. O alvo dele não era para aquilo que muitas das vezes nos aprisiona, nos puxa, nos abate. Não, o alvo dele, irmão, aleluia, era prosseguir rumo ao autor e consumador da nossa fé, aquele que tem promessa para a sua vida, aquele que tem promessa para a igreja do Senhor, aquele que verdadeiramente, assim como falou com Paulo, ele está aqui nesta noite para falar contigo. E calabachai, xalamaná, subriquiamará, xalamanturá, subriana. Irmãos, a Bíblia relata que Paulo, ao chegar ali, viu e achou alguns discípulos. Esses discípulos, irmãos, possa nós entendermos que possa ser alguns cristãos que, segundo a lei, vivenciaram, mas também leva a nós cremos, porque assim não lemos, que possa ter alguns discípulos de João. Mas Paulo, chegando lá, irmãos, ele deparou-se com aquele discípulo sem inspiração, aquele discípulo sem um desejo maior, sem uma motivação. Como cristão, estavam eles então desapercebidos, estavam eles então no seu cotidiano, sem esperança. Sem algo que pudesse o levar a inspirar coisas grandes e ter uma verdadeira inspiração de conhecer o seu verdadeiro Deus, uma inspiração de verdadeiramente provar, como eu disse um dia antes, e ver que o Senhor é bom. E como que é provar e ver que o Senhor é bom, irmãos? É ter intimidade com Deus, é ter busca, é ter compaixão, assim como nós temos muitas compaixões diante do mundo, em galgar e buscar certas coisas. É nós termos essa inspiração dentro de nós, em a cada dia aprender mais do Senhor, em a cada dia aprender mais, aleluia, e necessitar mais, aleluia, desse verdadeiro amor que só emana, aleluia, da graça e da glória do Senhor. Então Paulo deparou com isso, irmão. A Bíblia não relata, mas nos leva a crer, estudando a palavra do Senhor, nós muitas das vezes não deparamos com aquilo e da dimensão ao qual o Espírito Santo possa fazer. Porque sempre dado com o Espírito Santo. Quando eu comecei a ler a palavra, o Espírito Santo é que nos dá Deus. E que nos leva, irmãos, verdadeiramente a compreender de que Paulo notou tudo isso. Paulo notou
cristãos. Porque o Paulo chama do quê? Discípulos. Mas Paulo então não disse, e compreendendo muito bem, que sem a ajuda e sem a inspiração do Espírito Santo, podemos até ter vida, mas não como a vida que Deus quer que nós teremos, não como a vida que Deus nos comissionou e já nos concedeu na sua morte na cruz do Calvário. Uma vida, irmão, que inspira esperança. E como eu sempre gosto de frisar também, esperança não é o que vimos, que apalpamos, que é aquilo que está diante dos nossos olhos, não, porque a Bíblia diz que isso não fosse esperança, como esperaremos? Esperança não está no oculto de Deus, é o homem e a mulher, como uma noite que está aqui nesta noite, mas com o seu coração possando dizer, aleluia, e consigo mesmo estar a falar, pelo suscitar do Espírito Santo de modo em sua vida e na minha vida inteira, Senhor, eu quero hoje mais, eu quero hoje, Senhor, mover, eu quero hoje ver milagres, eu quero ver hoje maravilhas da tua parte, Senhor. Quantas vezes nós chegamos diante da igreja do Senhor, sem força assim, olhando para o nosso material, para a nossa consciência carnal, ou seja, para a nossa fraqueza humana, chegamos arrebentados, chegamos destruídos, sim, mas pode ter certeza, irmãos, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, Ele está ao nosso lado, ao nosso ouvido, meu filho, minha filha, eu estou aqui, aleluia, inspira, suscita, desperta, aleluia, glorifica o Senhor, porque Deus tem feito por você tudo quanto você necessitar e tudo quanto necessitou. Olha, Deus conhece a igreja do Senhor. E que então em noites como esta possa suscitar um avivamento fortificado da parte de Deus, em ver que os sinais seguirão aos que crerem, em ver que o poder da palavra de Deus, como disse a irmãs, aleluia, eu louvo ao Senhor porque verdadeiramente é somente a sua palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo é esta, que nós nos conheceu, esta verdade, aleluia, que nos purificou, que nos instrui, que nos orienta, e a cada dia está nos instruindo para morar no céu. Aleluia! E Ele quer então, irmãos, que esse outro, o Consolador, Ele suscita e a cada dia acha em você, aleluia, um aquebrantamento, aleluia, glorioso, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para mover e fazer a diferença em sua vida. Amados e queridos irmãos, e Paulo vê tudo isso e diz, mas recebeste vós o Espírito Santo quando cresces. Quem já creu aqui nessa noite? Quem crê? Então recebesse o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Jesus como Salvador e Paulo, irmãos. Mas recebesse o Espírito Santo quando cresce. E a Bíblia diz que ele diz, olha, Nós nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. Eles falaram de palavras, porque eles não tinham tido uma experiência. Enquanto que Deus os colocava como discípulos, irmãos, para fazer a diferença naquele lugar. E Paulo muito bem sabia disso. E a Bíblia relata, amados e queridos irmãos, que eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. Então perguntou ele, és ele batizado então? E eles disseram, no batismo de choro. porque Paulo bem sabia, irmãos,
instruiu pela sua palavra. Mas a Bíblia diz que, dizendo o povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo, a medida do que, irmãos, certo que eles foram batizados no batismo de João, mas que a cada dia eles aprofundassem, buscarem, clamarem, suplicar ao Senhor, que a promessa de Deus, o próprio João Batista diz: olha, eis que vem um aí, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, aleluia, mas ele vos batizará, aleluia, eu vos batizo com água, ele vos batizará com água e com fogo, ou seja, no Espírito e com fogo. O apóstolo Paulo, ele tinha bem certeza, diante das garantias, de que aquele povo tinha que ter um encontro real. Assim é diferente nos últimos dias da igreja. Quantos que até mesmo estão na igreja, mas não ouviu nem falar do Espírito Santo? Quantos não teve a experiência com o Espírito Santo? Quantos ainda estão a clamar pelo Espírito Santo, enquanto que o Espírito Santo está diante da congregação, a cada dia procurando homens e mulheres verdadeiros adoradores, para ele fazer uma obra gloriosa, para ele fazer um despertar glorioso, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sobre a terra. Então, por isso, Paulo, impôs-lhe as mãos, e a Bíblia nos afirma que veio sobre eles o Espírito Santo. Quem crê pelo poder da palavra de Deus, por isso que muitos não são batizados, porque acham que não são merecedores, porque acham que para ele não é isso, não convém isso. Mas foi Deus, o próprio Deus, que o instruiu, que deu essa autonomia, essa autoridade. Paulo aqui que faz muito bem. Quem crê que pela oração, posição de mão, você pode receber o Espírito Santo, a efusão e a manifestação da glória de Deus. Muitos hoje não entendem, irmão, não querem, por isso que está. Mas quando a igreja ora, quando a igreja busca e crê, irmãos, coisas diferentes acontecem. Coisas diferentes acontecem. Nos últimos dias até utopia, né? Falarmos e que criança utopia para o mundo do mistério usado por Deus. Por quê? Porque já vem do crescimento maduro de nós com os pais não instruir os filhos. Mas se nós instruíssemos os filhos, irmãos, em buscar o Espírito Santo, o poder e o revestimento do Senhor, pode ter certeza, a palavra de Deus se cumpriria. A palavra de Deus se cumpriria. Aleluia. Por isso, até mesmo hoje, nos dias em que vivemos, adultos, diante do buscar da universidade, aprisiona, como diz a Bíblia, não se solta, não deixa o Espírito Santo de Deus fazer uma obra gloriosa. E a Bíblia diz: até quando, né? Nós vamos aprisionar ou buscar o Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo que move sobre a igreja, o Espírito Santo que quer fazer de você um ganhador de almas, o Espírito Santo quer fazer você uma mulher, aleluia, que pregue a palavra do Senhor, que fale do amor do Senhor, aleluia. Até quando, irmão, nós postaremos, até quando nós então aprisionemos, buscamos o Espírito Santo que quer nos fazer, aleluia, como homens de bem de caráter, aleluia, como até quando então nós aprisionaremos e não deixaremos que o Espírito Santo
Ainda bem que alguém falou aleluia junto comigo. Falei confiante. Misericórdia, irmãos. Até quando então? Nós vamos poder entender. E Paulo continuou pregando, irmãos, mostrando a diferença do homem, aleluia, que tem o avivamento de Deus, do homem que tem a diferença, aleluia, do mover do Espírito Santo. E a Bíblia relata que o povo então começou a compreender, porque a Bíblia relata que esses discípulos eram 12, aleluia, e eles estão agora cheios do mover do Espírito Santo, aleluia, estavam, aleluia, alinhados, e a cada dia ouvia, aleluia, que o Paulo instruía e orientava. E a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor, que ao passar 2 anos, a Bíblia relata, aleluia, que então Paulo pregava, louvado seja o nome do Senhor, e falava com ousadia no nome do Senhor Jesus. Tanto para os judeus como para os crentes. Assim é diferente, irmãos. Deus quer que usar não somente então para os cristãos aqui dentro da igreja, não. Deus também quer te usar com ousadia e com autoridade para os gentios que estão aí fora, para aqueles que estão a cada dia descendo a tua pia, o calabouço, a muitos ao qual estão aí aprisionados por Satanás. É isso que Deus quer fazer em dia de noites como essa, que nós estamos aqui na igreja buscando um avivamento, buscando fortalecimento, buscando despertar glorioso da parte de Deus, para que nós possamos ter ousadia e confiança para falar do amor e da grandeza desse Deus que servimos. Mas só isso, pastor, não. Quando nós cremos dessa maneira, irmão, pode ter certeza, Deus, aleluia, conosco. Deus a cada dia nos concederá a tua presença. Deus a cada dia então confirmará a tua palavra. E a Bíblia então nos afirma, se assim o fizermos, os sinais seguirão, os sinais seguirão. E a Bíblia aqui relata, passar 2 anos, Pedro estava lá, olha, Paulo estava lá, e obras gloriosas aconteceram. Os lenços que Paulo levava como lá nessa noite, estou com essa toalhinha para secar os suor, os suportes no dia daqueles dias. A Bíblia relata. E também os aventais. Por que aventais, irmãos? Porque a Bíblia relata que Paulo era fazedor de tendas. Então ele estava ornamentado, ele estava com seus instrumentos. Então Paulo fazia a vontade de Deus, mas também não esquecia do seu lado secundário, não. Ou seja, até mesmo levava o seu lado secundário, mas também falava do amor de Deus. Então, aleluia, a Bíblia relata, irmãos, No verso 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem quer que Deus faz maravilhas extraordinárias através das suas mãos? Então glorifica Deus. Porque é assim que Deus quer fazer. Mas para isso nós temos que compreender, como aqueles 12 homens compreenderam. e a Bíblia relata, irmãos, de sorte que até os lenços e os aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e aí as enfermidades fugiam deles, E o espírito maligno saía, fugiu. Isso é sério, irmãos. Nós não estamos em culto de carochinha, não. Nós não estamos aqui pregando algo de ficção de pastor, de homem, de mulher de Deus, não. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. mas isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem toma posse, louvado seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, se não falha a memória, só para vocês verem que é sério.
algum deles, e até a cidade circunvizinha corria, e muita gente ia a Jerusalém. Olha, irmão, isso é sério. Paulo aqui foi algo que ele tinha. Paulo aqui foi segundo o seu lenço, que ele estava a limpar os olhos, que os óculos aventais que estavam sobre ele. E levavam aos enfermos. E o que acontecia? O que acontecia, igreja? Era curado. E levava aos que estavam com o espírito maligno. O que acontecia? Fugiam, saíam, eram repelidos. Isso é para qualquer um, igreja. Isso é para qualquer um, como correr. Isso é para qualquer um. Não. Isso é para aquele que crê. Isso é para aquele que tem autoridade de Deus. Isso é para aquele que foi levantado por Deus. Isso é para aquele que tem o avivamento e o mover do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata isso. Porque nesse mesmo lugar, em irmãos, havia alguns gostistas lá. Alguns que praticavam magia e eram tesões nessas áreas. E a Bíblia relata que eles tentavam colocar a mão do Senhor sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo é. E nada acontecia, irmão, nada vai acontecer, porque Deus não compactua com isso. Quer ser homem de Deus, mulher de Deus, quer ser cheio e envolvido pelo poder do Espírito Santo que há em vós, afaste-se dessas coisas. Não venha ser elogio como as segundas coisas como o mundo nos oferece, não, irmão. Apóstolos dos ídolos, a falaíncia, tantas coisas que o mundo tem oferecido aos deuses dessa época, desse século, que tem nos ofuscado, nos aprisionado e a cada dia nos cegado de muitas coisas ao Deus tem nos revelado. Hoje, noite como essa, é noite do fortalecimento. É noite de você sair daqui liberta. É noite de você sair daqui liberto, meu irmão, pelo poder de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia relata, irmãos, que você pode fazer segundo como diz ali, ó, segundo o nome do Senhor Jesus e segundo o nome de Paulo, eu os conjuro e repreendo. Nada acontece, irmão, porque a Bíblia diz que ali havia 7 filhos de Sebas que fazia essas artimanhas. E foi repreender um espírito ali. E a Bíblia diz que aquele maligno disse: olha, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Nós não estamos brincando com pouca coisa, não. Nós não estamos brincando com algo que é simplesmente algo que nós falamos e mencionamos que não tem conhecimento de nada, nem poder de nada. Nós não estamos falando disso. Espiritualmente nós estamos falando de um ser que conhece você muito bem, de um ser que conhece eu muito bem, de um ser que conhece o Senhor nosso Deus muito bem. Então ele diz essa resposta, irmãos. Então nós não podemos nos enganar com nada. Nada. Ser cristãos em lutas travadas. E a Bíblia diz que esse Espírito não respondeu a esses homens, irmãos. Por quê? Porque ele não tinha o avivamento. Porque ele não teve um encontro real com Deus.
oportunidade. Por isso quem diz que é cristão, seja cristão mesmo, aleluia, para fazer a diferença, aleluia, segundo o poder da palavra de Deus, buscando e revestido de autoridade do céu, porque verdadeiramente é isso que Deus quer para nos usar nessa terra, e pode ter certeza, até mesmo quando você levantar a mão, o mal vai cair por terra, o mal vai bater em retirada, porque é a autoridade e segundo o poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Até as sombras, porque verdadeiramente aquelas que nos pertencem podem curar a outros. Isto é sério, igreja. Mas aqueles que não estão em conformidade com isso, podem até dizer que conhece Jesus, pode até dizer que conhece o homem de Deus, como disse conhecia Paulo, mas aquele que nos conhece poderá nos dizer: ó, isso eu nem conheço, mas você, quem você é? Ah, um comedor de feijão? Sim, comedor de feijão, mas que ora e consagra, que busca Deus, que então está na presença de Deus, que esforça para estar no culto, que esforça para estar na escola dominical, que esforça para estar na presença do Senhor, que esforça para fazer a vontade do Senhor, que esforça a cada dia para glorificar e exaltar o nome daquele que tudo pode e tudo é. Então Deus fará a diferença em seu nome. Deus fará de ti o canal de bênção e de vitória, irmão, porque senão acontecerá como aconteceu com esses 7 filhos de seus. Mas a Bíblia tem somente 2. Camarada lá, maligno, tomou posse. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Despiram eles, irmão. Despiram eles, está escrito lá. Despiram eles, ó. Olha o que diz. De maneira que nos que feriram fugiram da cara. Isso é sério, irmão? O que quer dizer com isso, irmão? Que Deus quer fazer diferença. E a Bíblia diz que isto foi notório a todos os que haviam em Éfeso. Porque, irmãos, diante de muitas das vezes não compreendemos, mas tem coisas que acontecem e estão acontecendo por aí, é que o nome do Senhor seja glorificado. Porque através daquilo que Deus quer fazer, através da sua vida, da minha vida, coisas notórias, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor Todo-Poderoso seja exaltado. Aleluia. Toma posse nessa noite desta palavra, e que o Senhor quer fazer de você um homem, uma mulher de bem, que verdadeiramente seja instrumento do Senhor, que verdadeiramente quando alguém me fazer a pergunta se conhece o Espírito Santo de Deus, você possa dizer: não só conheço, como tenho intimidade com Ele. Não só o conheço porque eu vivo com Ele, não só o conheço porque a cada dia eu sou usado por Ele. Amém? Quem crê, fique bem.